Boa noite, nós vamos começar mais uma live. Então aproveite e já deixe o seu convite aí para os amigos, para os familiares. Vamos debater hoje sobre o autocontrole. Nós temos aqui a Carol Dalmagro, foi a primeira a entrar, seja bem-vinda. Temos o Daniel, seja bem-vindo. Vamos convidando nossos amigos, aperte aí no aviãozinho, bem aqui embaixo, nesse aviãozinho, e mande aí um recado para os seus amigos, para que eles possam participar da nossa live. A Monize já está entrando, Kelvin também, seja bem-vindo. Vamos convidar nossos amigos, nossos familiares para participar de mais uma live. Essa live que tem um tema extremamente importante para cada um de nós, que o tema é sobre autocontrole. Nada melhor do que nos dias atuais que nós possamos ter um autocontrole. Então aproveite aí, convide seus amigos, convide seus familiares, que nós já vamos começar mais uma live. Estou aguardando aqui o convite da Monize, para que a gente possa conectar e dialogar um pouquinho deste tema que eu julgo ser relevante, principalmente para os dias atuais, nas quais estamos vivenciando. Temos aí a questão do coronavírus, que tem nos deixado trabalhar de uma forma diferente, aquele tipo de trabalho que nós não estávamos acostumados, e precisamos controlar a nossa mente para que ela possa ter um resultado positivo. Então convide aí os seus amigos, convide os seus familiares, manda aí, aperte aqui no avião, convidar as pessoas para participar de mais uma live, onde nós iremos falar sobre o autocontrole. A Moniz tem que girar essa câmera, fica eu quebrar isso. Nós temos mais aqui o Bruno, que entrou, o William, Antônio. Pessoal, vamos lá, convide as pessoas, aperta aí no aviãozinho, bem aqui embaixo, convide seus amigos, convide seus familiares, para que nós possamos debater hoje sobre o autocontrole. Boa noite, Davis, Daiane, enfim, vamos convidar as pessoas. Boa noite, Monize, como está? Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Estou ouvindo super bem. Tá? Então tá bom. Isso. Monize, Então fala um hoje pouquinho, Oi. enquanto as pessoas vão entrando aqui para debater este assunto, para dialogar o assunto sobre autocontrole, que é extremamente importante para a nossa vida atual. Mas antes, Monize, gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu mini currículo, vamos assim dizer. Então, vou fazer um resumo rapidinho para até o pessoal ir entrando e quem já está entrando me conhecer um pouquinho. Bom, eu me chamo Monize Almeida, eu sou professora aí praticamente tem uns 8 anos como professora, mas da área da saúde. Bom, eu como professora comecei a desvendar, na verdade, a aventurar outras áreas na qual eu não tinha ainda domínio. Além de ser analista comportamental, ser psicanalista, ser neuroeducadora, ter aí a formação de educação socioemocional, que trabalha aí a questão das emoções na aprendizagem, que nós vamos ver hoje o tema, que as emoções, elas influenciam nas nossas áreas, toda a área da nossa vida, e principalmente na aprendizagem, né? Numa hora de uma prova, na hora que você está tentando estudar, se você não está bem emocionalmente, isso atrapalha. Então, essa questão de ser formada em educadora socioemocional trabalha muito isso, o autoconhecimento e potencializar o seu desenvolvimento pessoal. Bom, eu fiz a formação do coach educacional e o treino cognitivo na expectativa que eu, como professora, como eu não sou formada em pedagoga, eu, atuando há 8 anos numa sala, eu sempre buscava melhora para o meu desenvolvimento pessoal. Na questão pedagógica, na questão de transmitir o conhecimento, eu sempre fui muito preocupada em transmitir o que eu sei
até chegar ao aluno. E nessa caminhada eu vi que não era só eu saber, mas sim como o aluno, ele aprender, o ato de aprender. E muitas vezes o aluno ainda tem aquela ideia retrógrada, né, na verdade, antiga, que eu tô ali por conta da nota, né? E não por desenvolver aquele aprendizado que é para o futuro. E nisso eu descobri um professor, acho que até ele vai entrar aqui na nossa live, se der tempo. Ele é de BH, ele é o Diego Mendes, onde ele desenvolveu 3 anos de estudo numa metodologia que é onde eu represento, eu sou a única representante aqui no estado de Mato Grosso, e em Cuiabá, essa metodologia do treino cognitivo relacionado à aprendizagem. Então, eu não ensino a matéria, eu desenvolvo você administrar esse conteúdo. E eu trabalho em 2 áreas, na área motivacional, que são as emoções, e nas áreas comportamentais desse aluno, de qualquer aluno. E o meu público hoje-alvo, como eu sou muito ligado a universitário, a concurseiro e vestibulando, esse é o meu público. E eu levo também na educação a questão das palestras motivacionais, voltada à educação, como motivação, foco, disciplina, estratégia para que você possa administrar o seu ensino, o seu estudo, que hoje nós estamos vendo que a educação no Brasil não está adaptada à distância, mas hoje é um critério por conta da pandemia. Mas você vê que o Brasil ele não está adaptado com o novo olhar da educação, ainda tem aquela ideia do professor presencial. Isso nós vamos ter que adaptar, né, por enquanto, esse momento. E eu comecei a aventurar agora também, além dessa área, fiz o coach para desenvolver o meu potencial. E aí eu fiz também a questão da estratégia business, que hoje eu atuo em outra área como estrategista business para desenvolver o faturamento em pessoas que formam na área da saúde como clínica, gestão. Então hoje eu sou multifuncional e consigo ter essa disciplina e foco, porque eu tenho esse autoconhecimento. Eu me busquei ter esse autoconhecimento. E hoje o nosso assunto é autocontrole. Eu só consigo ter autocontrole se eu tenho autoconhecimento, né? Onde eu tenho aí uma vertente muito grande que hoje me aguça muito a vontade de estudar. Também sou formada em a questão da inteligência emocional, onde me atrai bastante, porque todos os cursos que eu fiz foi desenvolver o meu eu. E com isso, nós agregamos valores na vida de outras pessoas, porque as outras pessoas também não têm esse autoconhecimento, como eu também não tinha. E eu fui buscar isso. E hoje a gente vê que muitas coisas na nossa vida precisa e necessita do autocontrole, que é uma questão da inteligência emocional. Ok, Monize. Então nós temos aqui mais algumas pessoas que entraram. Temos o Victor, Natália, seja bem-vindo, Mauro Luiz, Françoise Márcia, Fábio Macedo, L. Duarte, Simone 22, Edia Neju, Paulo César Peceu, Miranda Werberto, Ricardo Rocha deu aqui o top, o Carol da Magra deu ok. Enfim, pessoal, já deixa aqui a sua pergunta sobre o autocontrole para que a Monize possa responder, a gente possa debater este assunto. E aqui embaixo tem um aviãozinho, você clique nele e convide os seus amigos, convide os seus familiares para participar dessa live. Monize, fale para nós qual é o conceito sobre o autocontrole. Então, o conceito do autocontrole é muito simples, né? São as capacidades humanas, né? O autocontrole é uma capacidade humana que nos ajuda a controlar impulsos do nosso caráter, do nosso comportamento, né? Ele ajuda, na verdade, a enfrentar com calma e serenidade as situações do nosso dia a dia, que é muito importante. Porém, os contratempos, né, de segundo momento. Aconteceu um contratempo, algo inusitado, né, que eu não me esperava. Como que você reage? Será que você reage com paciência?
Ou será que você reage com discernimento? Ou você logo chuta o balde e não reage com o autocontrole? Então, o autocontrole é você se controlar esses impulsos dos contratempos do dia a dia, né? É dominar, é equilibrar esse comportamento que, se não for controlado, pode trazer reações prejudiciais para a nossa vida. Ok, então quer dizer que o autocontrole ele está relacionado com todos os aspectos da minha vida e da vida de cada um. Então eu preciso, primeiro, para ter o autocontrole, eu preciso me conhecer, que é o autoconhecimento. E depois eu posso ter aí a habilidade de ter um autocontrole. Ter autocontrole para os dias atuais, na sua concepção como coach, é algo relevante para o trabalho, para o estudo? Vamos pensar da seguinte maneira. Você já pensou se todo mundo, né, que está ali numa situação do trabalho, nossa, você já acorda daquele dia, né? E aí você não consegue reverter isso e leva isso para o trabalho. Chega lá, você tem outros subordinados ou outras pessoas também que fazem você aí as diversas funções, né? E aí você fica chateado e na hora, como você já não conseguiu dominar isso desde quando saiu de casa, já tá levando isso para você. E chega lá no seu serviço, você literalmente não tem as rédeas. Logo, você manda o seu chefe para onde? Para onde você não queria ir, né? Para Chapada de Guimarães. Para Chapada de Guimarães, né? Então, o que acontece? Você depois, no momento, você fala assim, nossa, tô livre, né? E saio dali. Mas depois você pensa, o que eu fiz? O que aconteceu comigo? Agora eu começo a pensar, é automático, na consequência dessa importância de ter o autocontrole. E logo eu penso, eu já vou ser demitido, minha relação interpessoal com os meus colegas vão ficar diferente, eu vou ficar aí um pouquinho excluída, né? E isso é importante. Então, não só na área do trabalho, porque nós temos que levar em conta a importância da consequência de não ter o autocontrole. De não ter o autocontrole. Então, é complicado. Se você não tem essa discernimento que as consequências de não ter o autocontrole pode te levar a algo mais sério e talvez você possa consertar e talvez você não conserta mais, né? Que é no caso do trabalho, que é no caso de uma pessoa que você gosta, né? Que é no caso de pessoas próximas. É difícil ter o autocontrole? Eu falo para você que não é fácil, mas você tem como ter uns sinais que você está passando dos limites, né? Então, o autocontrole, ele é muito importante por conta essa ação e reação cai muito bem na física. Quem é professor de física e está entrando no meu Instagram, tem bastante professor. Cai muito bem na física, mas não cai bem nas nossas relações humanas. Aquele levou e tomou não cai bem nas nossas relações humanas e não traz consequências boas para nós, para a nossa vida, para a nossa emoção, para nosso desenvolvimento, porque você fica pensando nisso ao longo do dia, o que aconteceu, e casos que você poderia ter evitado. Aqui, então quer dizer que essa lei do autocontrole, a gente não pode aplicar a terceira lei de Isaac Newton, que diz que toda ação gera uma reação. E nem como antigamente a gente conhecia como a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Dente por dente. Cortou meu braço, eu vou lá, tem que cortar o braço dele. Cortou uma perna, vou lá e corto outra perna. Matou um gado meu, vou ter que ir lá e matar o gado. Essa lei já não existe, porque Cristo também deu uma nova roupagem para isso, né? Mesmo que você levou um tapa de um lado, vire a outra face para que ele bata também. Aqui nós temos o Paulo César, nosso amigo Paulo César, que diz como ter autocontrole sobre a questão das finanças pessoais, finanças familiares. Então, eu li recentemente, até participei de umas palestras do Caio
Carneiro, e ele fala justamente isso sobre o controle e finanças. E ele fala sobre nós controlarmos os nossos pensamentos. Então, por exemplo, eu, mulher, né, vou dar um exemplo da minha vida, né? Vou lá no shopping, vejo algo que seja atrativo para mim, né? Uma promoção de um sapato, algo assim, uma roupa. E ele fala o seguinte: se não dá para você possibilidade de escolha, ou seja, você sabe que se você for no shopping e tiver de promoção, você vai comprar? Não vá. Não vá. Ou seja, cuide dos pensamentos, facilita o que é bom para você e atrapalha tudo que é ruim para você. E no caso é a finança. Se você sabe que se você for naquele local, você vai extrapolar o seu cartão, você vai tirar aquela reserva que é para outras coisas, não faça isso, dificulta. Então, por quê? Porque quando eu dificulto algo, eu falo, deixa isso para lá. E aí você pode estar evitando um gasto desnecessário. Então, assim, o autocontrole no que tange a finanças, eu vejo que nós precisamos primeiro de organização. Precisa ter ali uma planilha financeira, um aplicativo, elencando todas as suas receitas, aquilo que você recebe, como tudo aquelas saídas financeiras, que são as suas despesas. Então você precisa saber o quanto que você recebe, o quanto que você gasta, o quanto que vale a sua hora, aí já entra a questão da inteligência financeira. Por exemplo, se a minha hora vale R$50, eu quero comprar uma camisa que vale R$200. Então, seria 4 horas necessárias para eu pagar uma camisa. Então tem que valer sempre o custo-benefício, cada um com o seu salário. Então eu preciso de uma organização, preciso ter isso tudo registrado, porque ficar só na cabeça, só na mente, entenda uma coisa, não dá certo. A gente acaba se perdendo. E quando vier as tentações, que são as promoções, liquidações, entre agora que está esgotando, as últimas unidades, as últimas peças, tudo isso é utilizado pelo marketing para nos influenciar para comprar. E aquele ditado, né, Moniz, que os olhos veem, o que o coração, né, está cheio. Consequentemente, se você olha para alguma roupa, consequentemente, se você gosta de comprar roupas, automaticamente, se você olhar para uma novidade de uma roupa, você vai comprar. Então, se eu evitar a tentação, evitar esse ciclo do marketing que está ali para tirar o nosso foco, a nossa concentração, porque às vezes a gente está com umas prestações, alguma organização financeira para quitar. Mas a gente não faz isso. Aqui nós temos algumas pessoas, Muniz. O Ina Cardoso entrou, seja bem-vindo. Zico Palma, Kátia, Multinobre. Temos o grupo de pesquisa Rinaldo. Paulo já está pedindo um cartão aqui do autocontrole. O Cotri está dizendo aqui, o nosso amigo professor Cotri, como diz o Cortella, se entrarmos na onda do olho por olho, dente por dente, vamos acabar todos cegos e de banquelas. Lauro Vitor, Marcela Rocha, KM Concursos, Brunini, sejam todos bem-vindos. Aperta aí o aviãozinho, convide seus amigos. Robson Personal tem que escrever alguma coisa. A Ellen também entrou, Maeli Siqueira. A Francisca está perguntando, existe alguma técnica, Muniz, ou algum exercício para a pessoa ter ou desenvolver este autocontrole? Sim, existe sim. Mas antes de falarmos sobre a técnica em si, primeira coisa que devemos ter noção, você tem o autoconhecimento sobre as suas emoções, sobre a sua inteligência, sobre como você fica quando você vê que você está perdendo o autocontrole, porque o autocontrole é você ser desenvolvido na sua inteligência emocional. Isso você desenvolve conforme o tempo. Você não nasce com autocontrole. Tem muitos artigos e pesquisadores que falam que, na verdade, as pesquisas
você não nasce com autocontrole. A partir dos 9 anos, se não me engano, exatamente, você começa a desenvolver, porque a mãe sempre desde criança fala, filho, não pega isso, começa a desenvolver isso no filho, mas ele começa a sentir a necessidade de ter o autocontrole por conta da mãe, transmite isso, e até os 21 anos, se você não desenvolveu ainda o autocontrole, você precisa desenvolver, porque isso muda de figura. Hoje você é criança, você está brincando com aquele brinquedo, você quer aquilo imediatamente. Logo que você é adolescente, você quer aquilo, aquela roupa, não sei, aquele carro, e você quer, e você chora, e você está vendo que você está mudando de figura conforme a idade. E muitos estudos falam isso, que até os 21 anos, se você não adquiriu ainda o autocontrole, você tem que desenvolver, porque isso não nem todas as pessoas desenvolvem desde criança, onde deveria estar sendo desenvolvida. Hoje, bem no âmbito que eu trabalho, educacional, já se trabalha hoje várias teorias pedagógicas, onde tem várias dinâmicas que fazem com que a criança tenha esse autocontrole. Fora disso, tem várias outras atividades que os pais podem estar fazendo com os filhos para desenvolver esse autocontrole. E nós, agora adultos, Moniz, né, complicado, porque eu já estou mais de que 21 anos e perco a estribeira todo dia, né, com alguém. E aí, como é que eu faço? Né? Tem sim. Então, eu separei N técnicas, né? Eu separei só algumas simples e básicas, onde que vocês possam entender de forma simples, né? Por exemplo, a tomada de consciência das nossas emoções. Como eu falei para vocês, não sei se vocês já passaram por essa situação ou ainda já observaram relatos de outras pessoas. Como, por exemplo, eu estou nervosa, e muitas pessoas têm sinais fisiológicos. Sim, sinais fisiológicos. Como assim, Moniz? Quando eu estou nervosa e vejo que eu vou perder aí o meu autocontrole, a minha cabeça começa a doer. É um sinal fisiológico. Não sei se vocês já sentiram isso. Quando você está nervoso, quando você está para estourar com alguém, você sente enxaqueca, algumas pessoas sentem dores no estômago que chegam até vomitar depois de uma briga incessante. Tem pessoas que têm palpitações, tem pessoas que têm a sudorese, começa a suar as mãos incessantemente por conta do nervoso de ter ali explodido. Né? Tem ali a temperatura corpórica, o corpo começa a ficar mais gelado, tenso, né? Logo se a pessoa ela não consegue controlar as emoções, e aí a fala, ela quer já agir para ação, né? Então, o choro, tem pessoa que fica nervosa e a pessoa tá brigando e ela tá naquele envolvimento, daquele falta de autocontrole, ela começa a chorar, ela não consegue falar nada, ela começa a chorar. Isso são sinais que o nosso fisiológico mostra da falta que você está apontando que você vai perder o autocontrole ou que você já perdeu o autocontrole. Então, como que você sente isso? Isso são as emoções fisiológicas. Até porque, se nós não conhecemos essas emoções, nós não podemos controlar. Tudo que nós não conhecemos, nós não controlamos. Então, faz-se necessário, primordial, conhecermos o nosso eu, o nosso fisiológico. Se você viu que você naquela briga, ou com uma pessoa que você gosta, ou com uma pessoa querida, não sei, com alguém, você viu que ali está perdendo já o caminho do descontrole, saia de perto. Se você viu que aí a entoação da voz de outra pessoa está te ameaçando, está deixando você a estribeira, a poucos para estourar, não fale nada. Porque se você debater com a pessoa, vai piorar. Entendeu? Então, se você tem que conhecer muito o seu fisiológico, se você viu que você já está começando a ficar com alguns sintomas que não é normal, saia de perto. Você já pensou? Se eu vejo tudo isso, se eu sinto tudo isso e ainda deixo acontecer a falta do autocontrole, é porque você não se conhece. É porque você precisa ainda conhecer o que você sente.
Porque quando você conhece, você sai de perto. Você, se dois não querem brigar, não vai ter briga. Agora, se os dois querem brigar, os dois vão ter o quê? A falta do autocontrole. E aí vai ser o dente por dente. Né? Então, o que acontece? A lei de Talião, né? A lei de Talião. Então, o que acontece? Primeira coisa, reconhecer quem você é. O que está acontecendo? Que depois dali você vai ter a falta do autocontrole. E listar essas ações. Como assim, Monize? Listar ações e reações. Se você viu que aquela pessoa, ela te magoa num tanto que você perde o autocontrole, lista. Fala assim, olha, eu vou sair neste momento, porque se eu ficar neste momento ainda, eu vou perder. E aí quem vai sair prejudicado é eu, né? E praticar o bom humor. É o que eu comecei a falar essa live. Às vezes a pessoa acorda e aí não tá no bom dia. Não, todo mundo não é de ferro. Todo mundo acorda. Tem dia que acorda bem, tem dia que acorda mal. Mas enfim, devemos o quê? Usar estratégias para amenizar esse dia. E aí tem N estratégias. A inteligência emocional também traz várias estratégias para ativar esse humor que você não acordou naquele dia. E você, não é porque você não acordou naquele dia que todas as coisas não vão sair bem naquele dia. Então você tem que começar a praticar o bom humor com você mesmo. Você já pensou se eu acordo de mau humor e aí eu vou repassando isso nesse ciclo do meu trabalho, nesse ciclo da minha família? Se eu levo isso como um ciclo, que quantas pessoas não vão ter a falta do autocontrole através de você? Né? Então, praticar o bom humor. Praticar o bom humor no trabalho, praticar o bom humor na família. E se algo aconteceu ruim lá no meu serviço, eu não posso levar isso para minha casa, porque meu marido não é responsável. Minha filha não é responsável por tudo que aconteceu no meu trabalho. Eu tenho que saber administrar o meu trabalho, a minha casa, as minhas áreas da minha vida. Ser flexível é muito bacana para quem é aquele, eu sou assim, eu vou nascer assim, o síndrome da Gabriela. E aí, doa quem doer, se ela vir com essa palavra, ela vai tomar, né? Já viu alguma cena disso. Então, ser flexível, poxa, gente, eu não posso fazer isso. Eu não posso, não é da minha competência, né? Então eu deixo outras pessoas delegar funções, porque às vezes a pessoa quer abraçar o mundo e fica num estresse que se você falar algo, perdeu o autocontrole, porque ela não é flexível, ela quer fazer tudo do jeito dela, da maneira dela, e não quer delegar funções para outras pessoas que são também competentes, né? Que poderiam estar fazendo essas funções. Deixar para lá, né? Muitas coisas a gente já pensou que hoje no momento eu tenho 33 anos, né? Antigamente, mais nova um pouquinho, se alguém falasse algo, talvez eu poderia já remediar na hora. Hoje, se alguém fale algo que me magoa, eu posso falar com clareza, com honestidade, com firmeza, não sendo agressiva, e consigo manter o meu autocontrole. Por quê? Porque eu desenvolvi o autocontrole conforme o tempo. E aí a gente fala assim, não, é porque eu já passei muito na vida e hoje eu já não relevo, assim, muita coisa, né? Hoje muita coisa que me falam eu fico quieto, porque antigamente eu era mais elevada, né? Por quê? Porque você desenvolveu e viu que isso não vale a pena. E por que a gente não pode desenvolver? Por que a gente não pode desenvolver agora, neste momento, o autocontrole? E não deixar isso para frente, né? Deixar várias consequências da falta do autocontrole. Né? Então, é complicado. As pessoas elas têm que saberem remediar isso, saberem usar a sua vivência como autocontrole, né? Ter a vivência para que você possa exercer esse autocontrole. Outra coisa, posicionar de forma assertiva. Muitas pessoas acham que ter o autocontrole é deixar as pessoas passarem por cima de você,
é você ficar quieto. Não, você pode reagir, você pode manifestar sua opinião de forma coerente, de forma firme, mas não sendo agressivo. Então as pessoas, elas acham que, aquela pessoa é um santo, porque ela não fala nada, né? Não é assim. O autocontrole, você deve... você pode falar, você pode ser assertivo, você pode ser educado, você pode ter a opinião, né? Mas o que acontece? Às vezes a pessoa, ela acha, é vista como aquela pessoa quieta, aquela pessoa que aguenta tudo. E não é isso. O autocontrole, é saco de você pancada. pode... E isso não é isso. O autocontrole, você tem como ser educada, você tem como ter a sua opinião, mas não ser agressivo e não perder a estribeira, né? Ok, Moniz, o Multinobre está dizendo, fantástica essa prática que você acabou de fazer aqui com a criança, tendo autocontrole com a filha, caindo. Né? A filha, né? Ela estava caindo. Aí o Paulo Sérgio falou, estou vendo o autocontrole na prática, é isso aí. Não, então, que ela estava caindo, aqui, gente. Temos aqui mais pessoas que entraram, a Rafaele, seja bem-vinda, Renato Soares, Moisés Camarão, Erotilde, Mário Márcio, Cuiabá, Milton, Maria, Luísa, Milena, Rosenildo, futura boa noite a todos, Enzo, Ina Cardoso. Pessoal, deixe sua pergunta aqui, é muito importante para nós. Moisés, quer dizer que aquela máxima, daquela história que o marido chegou em casa estressado, encontrou a esposa mais estressada ainda, e ela ofendeu ele. Ao invés de reagir, ele colocou água na boca e ficou contando 1, 2, 3, 4, até 100. Para aliviar o seu estresse, porque ele já estava estressado, e não revidar. Mais uma vez que a gente tem falado, do olho por olho, dentro por dentro. Ele quebrou o ciclo do olho por olho, dentro por dentro. Isto é o quê? É um autocontrole. Você pode colocar água na sua boca, você pode passear, você pode fazer uma caminhada. Você tem que desviar o foco daquela problemática. Porque se você achar que tem domínio sobre isso, que tem controle sobre isso, temos que tomar muito cuidado para não fracassar. Então é muito importante, tá ligado, mais uma vez, como foi falado desde o início, o autoconhecimento. Pessoal, não deixe de convidar as pessoas, temos aqui mais meia hora de live, mande sua pergunta, vamos debater mais o assunto. Aqui nós temos uma pergunta que é sobre o Miranda, diz o seguinte, como ter autocontrole com expectativas criadas por terceiros em relação à sua capacidade? Nossa, isso é importante, hein? Deixar a sua em relação à opinião de outras pessoas, o seu potencial, né? O potencial. É complicado, né? Primeiramente, né, o que acontece? Nós temos que confiar em que nós somos capazes. Se eu sei que eu sou capaz de fazer ou apresentar tal resultado, eu vou dar conta. Se eu sei que eu tenho essa capacidade, todo esse conhecimento em trazer resultados, vamos dizer, para a minha empresa, eu não dependo e eu não dou, eu sempre falo para as minhas alunas, eu não dou poder para quem não tem poder na minha vida. E se eu deixar esse poder da minha capacidade nas mãos de outras pessoas, não vai funcionar. Por quê? Porque pode ser que as outras pessoas te julguem do jeito que você não é. É igual agora, ó. É igual agora o pessoal falando da minha filha. A minha filha estava caindo da cama, né? E aí o pai dela pegou. E eu levei ela pro pai dela. Olha a ação. Foi uma ação simples que eu já estava sendo julgada aqui. Quem que é que estava me julgando? PC. Quem estava me julgando? Alguma outras pessoas aqui. Isso. Multinobre. Você tá vendo que a minha ação, o meu tema do que eu tô falando, tô sendo julgada por uma ação que vocês não sabem o que realmente estava acontecendo?
A gente não conhece todo o cenário, né? Não, você não conhece todo o cenário. E você não conhece quem é a pessoa. Muitos daqui do seu Instagram não me conhecem, não sabem o meu potencial, não sabem do que eu trabalho, né? Então, eu creio que se nós temos o potencial, se eu tenho conhecimento, e se eu vou trazer o resultado, eu não dependo de outras pessoas, eu não dependo da opinião de outras pessoas. Eu vou trazer o resultado se outras pessoas quiserem ou não, porque eu sou capaz e eu tenho esse conhecimento. Você entendeu? Então as pessoas, elas julgam você e te deixam numa saia justa por conta que viu o cenário à parte. É igual aqui, que aconteceu aqui agora. Então, se eu fosse na prática, então o que acontece? Se eu fosse levar em conta o que outras pessoas fazem e falam de mim, eu não estou viva. Eu tenho que saber administrar o que eu sou, o que eu tenho, né? E o que acontece. Então, muitas pessoas veem a cena sua por partes e pior, vê a parte daquele momento, né? Não vê outras partes do contexto geral, da sua capacidade, da sua... Até na outra live, eu acho que com o professor Coutri, e aí vocês estavam comentando sobre isso, sobre a pessoa que é excelente, a pessoa que demonstra um desempenho muito bacana, ela não é vista como a melhor pessoa, e essa pessoa vai agregar no meu trabalho. Ela é vista como uma pessoa ruim, ela é vista como uma pessoa excluída. Por quê? Porque as outras pessoas não te deixam transparecer a sua competência. Então, não deixe que outras pessoas acabem, né, com esse estima, esse autoconhecimento que você tem, esse conhecimento eficaz que você tem, essa potência que você tem, e muitas vezes é ofuscada por conta de outras pessoas. E aí você perde mesmo a falta, né? Eu costumo dizer o seguinte, que nem Cristo agradou a todos. Quem sou eu para agradar a todos? O que eu tenho que fazer é o meu melhor a cada dia, preocupar-se com o meu desempenho, com a minha capacidade, treinar bastante, estudar bastante, fazer o meu melhor. Agora, ter o controle sobre o que o outro vai pensar, já basta a dificuldade de ter o autocontrole. Ainda tem que controlar o que o outro vai pensar, não dá certo, não dá certo. Não vale a pena viver dessa forma. Aqui tem mais algumas pessoas que entraram, tem o Vinícius, o Marcos, advogados, sejam bem-vindos, Luana, Tavares, convide mais pessoas, aperta o aviãozinho aí, chama os amigos. Multinobre está falando para me repetir. É a pergunta. O que eu falo para as minhas alunas, eu não dou poder para quem não tem poder na minha vida. E é sempre isso. Eu escutei isso numa palestra e isso eu carreguei para mim, sabe? Porque a pessoa que eu até coloquei aqui para falar um pouquinho para vocês. Quais são o perfil, como eu sou analista comportamental, quais são os perfis comportamentais que têm, vamos dizer, a propensão, assim, a carregar essa falta do autocontrole rápido, né? É aquelas pessoas que são impulsivas, aquelas pessoas que têm uma ansiedade muito grande em acontecer algo do futuro, por exemplo, amanhã vai acontecer algo, e aí a pessoa já está, sabe, ansiosa hoje. E aí, muitas vezes ela faz coisas por impulsão, por conta dessa ansiedade, e às vezes ela arrepende, fala, puxa, eu deveria ter o autocontrole antes, né? Eu poderia ter feito dessa maneira, mas é por conta dessas emoções, né? Então, é uma coisa que eu carreguei muito na minha vida. Eu não dou poder para quem não tem nenhum poder na minha vida. Então, porque muitas vezes nós não conseguimos controlar nem nós. Imagine controlar o que os outros pensam, o que as outras pessoas fazem. Então, a gente vai ter um desgaste desnecessário, simplesmente. E nós estamos falando aqui, pessoal, sobre o autocontrole, que uma autogestão, o autogoverno, também podemos dizer dessa forma, ou autolimitação, são alguns pilares, faz parte de um dos pilares de Daniel Goleman. Daniel Goleman é aquele americano, jornalista também, doutor no assunto, psicólogo, que expandiu a inteligência emocional para o mundo.
para o mundo. Então, quando se fala em inteligência emocional, existem ali vários pilares. Controle. Como a Monize bem falou, eu não posso ter controle daquilo que eu não conheço. Eu preciso conhecer, por isso que ela disse, ter o autoconhecimento, para só então eu ter o controle a respeito disso. Nós estamos aqui, a Monize caiu a conexão dela, mas logo retorna. Nós estamos vivendo um momento muito difícil para todo mundo, que é a questão do coronavírus. E temos que trabalhar em casa. Trabalhar em casa não é algo fácil. Por quê? É o chamado home office, teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância. O que é isso? Eu tenho uma concorrência da TV, concorrência do rádio, concorrência de seriados, concorrência dos animais de estimação, concorrência de filhos, concorrência da geladeira e outros mais. Então, o que acontece? Todos estão em nossa volta quando estamos trabalhando em casa. Se a gente não tiver autocontrole, autodiscernimento a respeito disso, a todo instante nós estaremos comendo, estaremos parando para assistir a TV, parando para fazer outras coisas e menos o que é o nosso objetivo, o que é a nossa meta de trabalho. Então nós temos uma concorrência muito grande. E para que eu consiga congelar ou dar uma pausa naquela concorrência da TV, da comida e outras coisas, eu preciso ter um autocontrole. Mas eu só controlo aquilo que eu consigo dominar. Se você não domina, consequentemente, fica algo muito complicado. E você? Pergunto para você que está aqui assistindo a nossa live, enquanto a Monize volta. Você tem autocontrole na sua vida? Você tem autocontrole na sua vida? Fale aí para mim. Qual é a sua opinião? Nas suas finanças, na sua vida familiar, na sua vida intrapessoal, você tem se controlado? Como que está aqui? Coloque aqui para nós, ó, como está o seu autocontrole. A Elizabeth disse que estava cortando. Voltou, Elizabeth? Meu voltou. A conexão, a Monize já voltou. Temos mais pessoas que entraram aqui. Temos o Tiago, seja bem-vindo. A Triana Ramírez, seja bem-vinda. Dê sua pergunta, seu comentário. Joamilson, sobrinho Alexandre, Elizabeth. O Multinobre disse que vai carregar essa frase consigo, que legal. Nós temos aqui o Moisés Camarão, um grande amigo do tribunal, que diz o seguinte: moralidade ou conhecimento? Qual é mais eficaz no auto ou em autocontrole? Conhecimento. Por quê? Conhecimento. Por quê? Porque com conhecimento eu vou abrir novas e possibilidades portas, né? Onde eu possa carregar junto com a minha moralidade e outros perfis também. Então, eu acho que o conhecimento é mais pesado que a moralidade nessa questão do autocontrole. Eu vejo também que tem que ser o conhecimento, porque sem o conhecimento, sem o autoconhecimento principalmente, é impossível ter o controle e o autocontrole. E como você mencionou durante a palestra, durante essa live, falando de palestra, estava escrevendo hoje sobre palestra, no próximo livro de oratória. A questão é a seguinte, a gente percebe? Tudo na vida precisa de treino, precisa treinar, treinar, treinar e treinar. Quer ser um excelente jogador? Treine bastante. Quer ser um excelente contador? Treine bastante. Quer ser um excelente orador? Treine bastante. Quer ter autocontrole? Precisa treinar. Sem treinamento, não dá certo. Então eu preciso do conhecimento, mas agregado ao conhecimento eu preciso praticar, eu preciso treinar. Só assim eu vou conseguir ter o autocontrole. PC está dizendo aqui, ó, perdi o autocontrole. E agora? O que eu faço? Qual é a sua opinião? Então, gente, muitas pessoas elas têm uma ideia errônea
do autocontrole, a pessoa que tem o autocontrole. Então, ter autocontrole não significa que você não vai estourar nenhuma hora. Ter o autocontrole não significa que você vai ser aquela, vamos dizer vulgarmente, a mosca morta. Ter o autocontrole não significa que você não vai ser ninguém. Simplesmente ter o autocontrole significa você prevenir consequências que talvez você possa remediar algum dia, talvez você não remedie nunca mais, talvez você não consiga contornar a situação por ter perdido o autocontrole. Então, eu sou ser humano, vocês são seres humanos, todo mundo tem raiva, tem dor, tem desespero, né? Todo mundo, mas como saber administrar na hora da raiva? Como saber administrar na hora da dor? Como saber administrar os percursos que a vida nos dá? Todo mundo vai passar ou já passou por um momento de extrema raiva. Todo mundo vai passar ainda quem não passou. Isso é do ser humano, são sentimentos que o ser humano tem. Agora, diferencia de ser humano para ser humano como você administra essas emoções. Como, por exemplo, você perdeu uma raiva e tem pessoas que ficam, nossa, eu perdi raiva com Betinho. Agora eu nunca mais vou olhar para ele, porque um dia eu discuti, eu perdi ali a raiva e nunca mais vou olhar para ele. Você está vendo que você não conseguiu nem reconhecer a hora que você perdeu a raiva. E aí você, hoje, tem um remorso que carrega muito grande com essa pessoa, que até hoje você é de mal, eu não sei, né? Um exemplo, que é aí zangado. Isso, aí vamos falar a verdade. Vai trazer benefício para você? Vai trazer algo para o seu corpo? Sim, pode trazer aí muitas frustrações, às vezes pode trazer muitas causas. Hoje nós temos estudos terapêuticos que falam que a raiva, a falta da perda do autocontrole, a vingança, o desequilíbrio traz várias doenças internas fisiológicas. Então, não é bom você partir para a agressão ou verbalmente por conta das consequências. Mas você saber administrar e logo que o seu pavio estoura, você saber voltar ao seu estado normal é muito importante. É o que eu disse, tem pessoas que o pavio estoura e nunca mais olha para a pessoa. Nunca mais, e carrega isso há anos. Quem de vocês já não conhecem assim? Por quê? Porque não sabe administrar o autocontrole. E aí carrega consigo isso, a vingança, a raiva, por conta da perda do autocontrole. É bacana? Não é bacana. Se estamos aqui hoje para dar uma orientação, como viver melhor, eu acho legal você conhecer as suas emoções e saber administrar até que ponto você vai. Até que ponto, se você estourar, que consequência você vai trazer definitiva na sua vida? Então, trazer, às vezes, muitas coisas nós fazemos para pessoas próximas a nós. E depois ficamos, martelando na cabeça, eu não deveria ter falado isso. Eu não deveria ter feito isso. Por conta da falta do autocontrole. Previne, dores futuras, né? Arrependimentos futuros. Se é o caso de você falar algo, fale. Não está falando isso para você não falar, porque agora você vai ter autocontrole. Não é isso. Você tem que saber ter o discernimento. O que é certo, o que é errado. E na hora errada e no momento errado. Né? Então, ter o autocontrole é ter o equilíbrio das suas emoções. É saber administrar até que ponto você vai. E saber administrar até que ponto você chega nessa linha e volta para o seu estado normal. Né? Muitas vezes a gente não conhece a pessoa e viu aquela pessoa na raiva. Mas aquela pessoa não é assim. Mas é por conta que você viu naquele cenário e naquele momento.
né? Então, muitas pessoas, elas são julgadas por aquele momento de raiva, de descontrole, né? De perda do autocontrole. Mas quando você conhece a pessoa realmente, você fala, nossa, eu tive uma percepção de você totalmente diferente do que eu conheço agora. Mas é porque naquele momento ela teve um descontrole. Ela perdeu o autocontrole dela. Já estamos quase chegando ao final da nossa live. Tem mais algumas pessoas que entraram aqui. Imóveis do Ciban, Lucas Danta, seja bem-vindo. O PC está dizendo top, o Miranda deu ok aqui. A Eula Maria também, seja bem-vinda. O Milton Nascimento, Mano Nossa Fátima, Duda Souza, Lidiane, Francisley Marcelo, Ana Luíse, Elizabeth Pinheiro, enfim, pessoas aqui que estão participando. O Capês, ele diz o seguinte, o nosso autocontrole, ele é como se fosse um estoque, igual água. A gente, vamos imaginar que nós temos aqui um copo de água cheio, e pela manhã tomamos um pouquinho, daqui 2 horas mais um pouco, na hora do almoço mais um pouco, chega ali à tarde, aquele copo já se esgotou, esvaziou. Então o autocontrole, ele se esgota durante o dia. Quer dizer o seguinte, que pela manhã, o meu autocontrole ele está o quê? Transbordando, está cheio. Então, por isso que dizem que as nossas maiores, as principais decisões de nossas vidas devem ser feitas pela manhã. Porque conforme vai passando o horário, chegando à tarde, noite, o nosso autocontrole ele diminui e, consequentemente, as nossas decisões não serão as mais corretas, as mais assertivas. Então, lembre-se sempre, se o autocontrole tem estoque, pela manhã é alto, à tarde vai diminuindo, à noite ele cai consideravelmente. Qual que é a vantagem? Que no outro dia, o seu estoque de autocontrole está 100%. Okay. E tudo isso está relacionado também a treino. Pode falar, Moniz. E antes de terminarmos, né, nossa live já está quase terminando, eu quero deixar assim a seguinte reflexão, né, na verdade, sobre o autocontrole. Eu não sei se foi por essa semana ou por algum mês, né? Você já se pegou falando algo para as pessoas que você gosta, para as pessoas que são próximas a você, e aqui eu tenho um controle, né? E no controle da TV, eu assistindo o filme, eu consigo voltar, eu consigo ir para frente, para trás, parar, dar um stop, né? Domino. Só que na nossa vida, a gente não consegue voltar o que as palavras foram ditas. Você não consegue voltar o que as palavras magoam. E simplesmente, se eu conseguir apertar aqui algo para voltar ao meu passado, você olharia e falava, nossa, eu não deveria ter falado isso. Eu deveria ter tido autocontrole, né? E eu sempre falo que as palavras magoam mais que as próprias ações. As palavras, elas têm 2 poderes. Um para construção e outro para destruição. E quando nós fazemos algo por falta do autocontrole, nós não conseguimos voltar mais atrás. E o controle, sim, né? Mas o controle, como está da sua vida? Eu sempre falo que a gente não consegue voltar atrás, mas a gente consegue fazer hoje, agora, uma vida diferente. Ou pensar diferente. Ou dar um pausa diferente. Ou se você acha que você vai desequilibrar e logo você vai estourar, você sai daquele ambiente. Nós conseguimos dar um stop, igual você dá aqui no seu controle da TV, um stop na sua vida. Naquele momento, você consegue dar um stop. E não magoar as pessoas que realmente te fazem felizes. As pessoas que estão muito próximos a você.
E são pessoas que fazem a diferença na nossa vida. E por ter um convívio humano, nós caímos, né, em falar algo que magoa, né, em falar algo que nos deixa muito chateado, né? Então vamos primeiro pensar, né, nesse controle. Nós não conseguimos voltar ao passado, mas conseguimos fazer hoje, o presente, uma vida melhor, uma vida com autocontrole, uma vida com disciplina, uma vida com foco. Nós conseguimos, se nós queremos, nós conseguimos. Mas para tudo isso falta o autoconhecimento. Onde você precisa mudar? Onde eu, Monize, preciso mudar para que isso venha acontecer? Para que as pessoas que estejam ao nosso redor não sofram com a nossa falta do autocontrole. Né? E para que a gente não possa magoar pessoas que realmente fazem parte da nossa vida. Então, fazer aí essa autorreflexão, que eu não consigo mudar o passado, mas eu consigo mudar o hoje e o presente. E eu convido todas as pessoas que estão assistindo essa live, né, aí, que fazer o diferente hoje vai ser fácil? Não. Fazer o diferente amanhã vai ser fácil? Não. É o que o Betinho falou. Fazer o diferente um dia de cada vez. E quando você vê que todo dia você está fazendo algo diferente, isso já começa a ser concreto. Isso já começa a ser um hábito. E você começa a reconhecer que você está dominando, administrando assim as suas emoções. Né? E fazendo assim o seu ambiente harmonioso, o seu ambiente que as pessoas te gostam de receber, o ambiente que as pessoas falam, nossa, essa pessoa realmente faz o diferencial aqui, aonde ela está. E ela é sempre uma luz. E sempre onde eu possa me espelhar. Né? Então, nós fomos feitos para ajudar outras pessoas com o nosso conhecimento, com a nossa paciência, né? E muitas pessoas, elas se encaixam na nossa vida. E aí eu sempre falo para os meus alunos, sempre que, professora, a maneira de ensinar não é só demonstrar o que a senhora sabe, mas sim demonstrar que eu posso ser uma pessoa melhor. Todo mundo pode ser uma pessoa melhor, só sabendo conhecer e administrar as suas emoções. Muito bem, Monize, tem pouco tempo, o Marcelo perguntou de alguns exercícios do autocontrole, já foi falado aqui, só lembrando que depois essa live ficará aqui por 24 horas no Instagram, e depois no meu canal do YouTube estarei publicando lá a íntegra da live. Uma coisa sobre autocontrole, a gente aprender a reprogramar o cérebro da seguinte forma, se você conhece primeiro, treina, faça a prova do autocontrole, ok, conseguiu dominar uma situação de briga aí com um familiar, beleza, dê premiações, bônus. Opa, você vai ganhar um sorvete porque teve um autocontrole. Da mesma forma, de forma diferente, ou ao contrário, se você não teve autocontrole, que você seja penalizado. Porque aí o seu cérebro vai entender o seguinte, vale a pena ganhar bônus, vale a pena receber presentes. Enfim, bom, nós temos aqui outras perguntas, elogiando bastante aqui a live, etc. Só lembrando que amanhã nós temos mais uma live, amanhã com o cantor Pescuma, do Rasqueado Cuiabano. Nós estaremos aqui às 20 horas da noite e já estamos na fase final. Vou falar aqui, ó. Tem o meu livro Mude Sua Vida em 50 Dias, temos o livro também A Arte de Ser Feliz, Como Falar em Público com Eficiência. Você pode adquiri-lo na Livraria Janina ou também no site da Amazon. Monize, fala em um minuto apenas a questão da premiação. Está acabando o tempo. Então, já ia falar. Olha só. Então, quem participou dessa live vai estar concorrendo a um treino, na verdade, o treino completo cognitivo. Ele é feito várias sessões comigo. E você vai estar ganhando esse treino de desenvolvimento. Quem entrou depois do meu currículo é um pouquinho sobre o desenvolvimento na aprendizagem. Para você estudar para concurso, para você estudar para administrar qualquer conhecimento. Vai estar também concorrendo uma limpeza de pele no espaço
de saúde dos advogados, com a esteticista e cosmetóloga Andressa. Ela vai estar aí, na verdade, ela é a parceira daqui que vai estar doando aí, na verdade, a limpeza de pele. E vamos estar também sorteando. Ah, tá bom, peraí. Vamos estar sorteando um procedimento com a podóloga Karina Serrais. E são várias premiações, e além do livro de Betinho. Então, tá recheado de promoções. Comente no post. Comente no post. No meu post também da conta da Moniz. Beleza, pessoal? Comente lá e vai participar do prêmio.